Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo o que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre hobbies. Você já achou o seu novo hobby de 2026? Não? Se você não achou, ou se você está procurando novos hobbies, ou se você já achou, mas você queria um outro hobby para quando você enjoar do seu hobby que você já tem, você ter uma outra opção. Se você está procurando isso, é aqui, porque eu trouxe uma lista de hobbies e ideias, na verdade, uma lista de ideias de novos hobbies que você pode ter. E aqui eu trouxe tanto coisas que podem envolver coisas mais caras, precisam ali de um pouco mais de investimento, outras coisas que não precisa tanto de investimento e coisas que envolvem telas ou não. Eu trouxe aqui uma lista de hobbies. Quem sabe o seu novo hobby não está aqui nessa lista. Então, vamos lá? Vamos achar o seu novo hobby para 2026? Primeiramente, é importante pontuar que os hobbies são muito importantes para a nossa vida. Eu sei que parece uma coisa meio clichê, eu já falei várias vezes. Às vezes o clichê, ele é um clichê porque ele é uma frase simplesmente muito utilizada, mas ele é uma frase muito utilizada por um motivo. Eu tô falando sério, é muito importante a gente ter hobby, ainda mais se você é uma mulher. Normalmente as mulheres são o grupo em que tem menos mulheres adultas que não costumam não ter tempo para hobbies ou falar que não tem tempo para hobbies, acabam se perdendo. E hobby é uma atividade sua que só você pode fazer no momento em que você se conecta com você mesmo. Então é muito legal ter um hobby. Eu sempre tive um hobby e eu comecei com essa fúria de achar um novo hobby, principalmente no ano passado. Por quê? Porque eu sempre desenhei, eu sempre gostei muito de arte e eu entrei aí em um bloqueio criativo em que eu simplesmente não consigo mais desenhar, não estou conseguindo mais desenhar. Eu entendo que isso é um momento e que tá tudo bem, eu já passei por esse momento várias vezes. Eu desenhei por muito tempo e aí eu parei, aí eu voltei a desenhar e aí eu parei de novo. Então isso sempre aconteceu comigo. Só que eu comecei a ficar agoniada porque o meu tempo de tela estava só aumentando e eu simplesmente não estava conseguindo fazer nada. E com isso eu acabei voltando para o meu hábito de leitura. Quando eu era adolescente, eu lia muito e eu tinha parado com isso, e aí eu voltei a ler. Eu comecei a fazer crochê, eu voltei a jogar jogos digitais de videogame, e assim eu fui me conectando com uma parte de mim que precisa ali de criatividade, que precisa de um tempo comigo mesma, um tempo de qualidade, porque ficar rolando a tela do celular e só ficar assistindo série e filme não é um hobby. Eu ia dizer produtivo, mas o seu hobby não precisa ser produtivo. Eu não quero que vocês tenham essa visão de que para a gente ter um hobby é que a gente precisa ser bom, porque a gente precisa ser produtivo. Não é isso. É só ter um tempo de qualidade com você mesma em que você se vê naquela situação e você se concentra só naquilo, sem ficar vendo o celular, rolando o TikTok ou o Instagram sem parar, enfim. Então, eu trouxe aqui uma lista de hobbies. Tem hobbies aqui que eu gostaria de fazer, tem hobbies que é mais uma sugestão que eu estou dando para vocês. É isso, vamos para a lista, vamos para o que eu separei aqui. Algumas coisas são mais óbvias, tá? Por exemplo, leitura. Gente, sério, ler é muito gostoso. E eu sei que às vezes, eu acho que leitura não necessariamente é para todos, mas eu acho que todos deveriam ler. E eu acho que, assim, às vezes você não consegue ler um livro porque ou você não consegue ter esse hábito de leitura porque você ainda não achou o seu estilo de livro que você gosta de ler, porque não adianta eu ser uma pessoa que gosta de ler fantasia
e eu pego e vou na livraria, por exemplo, e compro um livro de autoajuda. Não adianta, sabe? Eu posso até achar um livro ou outro de autoajuda que eu goste e tal, e que eu consiga ler até o final, mas não adianta, porque não é o tipo de livro que eu gosto de ler. Então, primeiro de tudo, se você aí quer voltar a ler, ou você tá de repente numa ressaca literária e você quer ler, você quer ter o hobby de leitura e você não sabe por onde começar, o que eu faço é, tudo bem, a primeira parte envolve um pouco a internet e eu sei que o objetivo aqui é sair um pouco da internet. Mas o que eu fiz no ano passado para voltar a ler foi seguir pessoas que indicam livros e falam sobre leitura. Nisso, para mim, foi um pouco fácil, porque no TikTok tem hashtags e você consegue achar pessoas que criam conteúdo com colocando uma hashtag de algum assunto que você se interessa. Então eu pesquisei, porque eu sei que existe essa comunidade dentro do TikTok. Eu pesquisei booktokers ou booktalk ou coloquei lá na barra de. Eu tô falando várias opções de como eu pesquisei indicações de livro. Então eu coloquei lá a hashtag BookTok ou BookTokers e coloquei lá indicação de livro, bem genérico assim. E fui vendo, e com isso eu assisti ali alguns vídeos de algumas pessoas. E aí o algoritmo, né, ele me estudou ali por um pouco de tempo e ele começou a jogar conteúdo de pessoas indicando o livro. E nisso eu acabei assistindo alguns vídeos e eu ia ali salvando. Ah, essa pessoa indicou tal livro que fala sobre tal coisa, não sei o quê. Nisso, gente, eu descobri o meu livro preferido da vida, que foi Relatos de um Gato Viajante. Então ali a pessoa conta mais ou menos a sinopse, eu vejo se eu acho legal ou não, e eu dou uma chance e compro o livro e vejo como é que é. Então, assim, aí tá uma dica de como você pode achar um gênero de literatura que pode te agradar para que você consiga ter esse hábito de leitura. Outra opção também, né, é você chegar numa livraria, chegar para uma pessoa e falar: olha, eu gosto de livro de suspense. Quais livros de suspense você indicaria ou você acha que estão saindo bastante? Ou que as pessoas estão gostando, porque a pessoa que está lá na loja, ela vai saber te ajudar. Então tem aí várias opções de como você pode fazer para você achar aí, você engatar num hábito de leitura, porque realmente é muito importante. Eu leio e me deixa inspirada, e isso é muito bom, ainda mais pro podcast, porque tem muitos momentos eu não tô muito assídua assim na leitura. Ano passado eu li 3 livros. Eu li Relatos de um Gato Viajante, eu li Bem-vindos à Livraria Rio Nondong e eu li 3. Só que 3 é um livro um pouco mais espesso, ele tem umas 500 páginas, 500 e poucas páginas. Então eu demorei um pouco mais para ler. Primeiro que eu enrolei muito para ler Bem-vindos à Livraria Rio Nondong, e segundo que 3 era um livro maior. E eu já sou uma leitora mais lerda. Eu sou bem lerda, eu gosto de ler um pouquinho aqui, aí eu faço outro hobby ali, e aí eu volto a ler. Às vezes eu volto a ler e eu leio de uma vez um monte de capítulo, e aí às vezes eu paro totalmente, por dias e dias sem ler. Eu sou assim e tá tudo bem, tá? Como eu falei aqui, o hobby, ele não é para ter essa cobrança de que você tem que ser boa, de que você tem que ser produtiva, de que você tem que fazer um monte de coisa daquele hobby, senão você não é boa o suficiente ou algo do tipo. O hobby é feito para te relaxar. Então, eu não me deixei com essa cobrança de que eu precisava ler aquele livro em um mês. E esse ano eu estou um pouco mais me cobrando nesse sentido. Então, eu me cobrei para terminar 3 logo, porque eu quero tentar ler mais livros e não porque eu quero, sei lá, competir comigo mesma e tudo mais, ou algo do tipo, nem me cobrar,
mas porque eu realmente quero ter experiências de outros livros, assim. Mas assim, eu sei que também eu tenho todo o tempo do mundo e eu posso, né, ler os livros a hora que eu quiser. Mas enfim, mas aí foram literaturas que eu li e foi bem interessante porque eu fui introduzida com essas indicações, eu fui introduzida à literatura japonesa, coreana e francesa. Então, assim, muito bacana. Eu estou lendo outro livro, que eu acho que é da literatura japonesa também, e é o primeiro do ano, que chama Vou Te Receitar um Gato. E, assim, é uma delícia. Inclusive, isso é um estilo de livro que você pode pesquisar se você gostar desse gênero, que é cozy. Como que eu posso falar? É cozy. Assim, aquele quentinho no coração, aquela coisa mais suave. É esse tipo de livro. O Relatos de um Gato Viajante. Bem-vindos à Livraria Ryunondon. E Vou Te Receitar um Gato, que é aquele livro que vai te trazer um quentinho no coração. Enfim, muito gostoso. E o que eu estava falando é, quando eu estava em um momento no ano passado em que eu estava mais com o hábito de leitura mais assíduo, digamos assim, eu fiquei muito mais inspirada a criar coisas, independentemente se era desenho, me dava mais vontade e me dava mais ideias de temas para podcast. Enfim, então, primeiro hobby aí que você pode adquirir para o seu 2026 é leitura. O próximo que eu coloquei na lista é pintura, desenho. E aqui eu vou colocar várias opções de desenho e pinturas que você pode fazer. Você pode tanto pegar um livro que já tem o desenho pronto e aí você só precisa pintar, que é tipo Bobbie Goods, porque gente, é super válido você querer ter como hobby pintura e você só pintar um desenho bobo, tipo Bobbie Goods ou mandalas ou enfim. Quando estourou esse negócio de Bobbie Goods, várias pessoas criaram vários livros, vários desenhos, estilos de desenhos diferentes para você pintar. Então, aí tem um mundo enorme de coisas que você pode pintar e desenhar mesmo, que é você mesma fazer o seu desenho ou você pintar. E aí você pode tentar um novo tipo de pintura, então aquarela, guache, giz pastel, enfim, tem aí várias opções. Então, pintura, desenho no geral, é um hobby muito gostoso de fazer se você não se cobra, né? Porque também tem essa cobrança do perfeccionismo. Mas aí é você simplesmente se jogar sem perceber, sem ficar reparando se você tá perfeita ou não. Só ter um sketchbook. Isso inclusive fica aí como uma dica, que é você comprar, se você quiser você mesmo fazer os seus desenhos, comprar aí um sketchbook, que é basicamente um caderno de desenho sem pauta, em que você possa carregar ele para todo lugar junto com uma caneta, uma lapiseira, uma coisa assim, e que te bateu uma inspiração ali, ó, rabisca alguma coisa, qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa você sai rabiscando e você pode fazer um caderno inteiro aí de vários desenhos e várias coisinhas que te inspiraram ou enfim. E então fica aí como dica fazer um sketchbook ou pintar desenhos prontos ou enfim. Uma dica extra dentro de pinturas, que é um exercício de criatividade que a gente faz para desenho, é você criar manchas com guache ou aquarela, algum tipo de tinta. Pode ser até tipo com caneta, sabe? Canetinha assim, ou marca-texto, ou enfim, você criar umas manchas e nessas manchas você criar um rosto, um animal, uma paisagem. Então, assim, essa mancha me lembrou um sapo. Aí eu pego essa manchinha e eu desenho um sapo em cima dessa mancha. É uma ideia bem legal também de se fazer como hobby e dá para fazer muita coisa. Então, fica aí como dica para você.
Terceira opção, Lego. Gente, eu sou aqui a pessoa que vai pregar para vocês que Lego é um ótimo hobby. Foi um dos meus hobbies aí principais de 2025 e eu simplesmente sou apaixonada por Lego. Eu sempre gostei de montar Lego, mas eu sempre montei assim sem ter nada assim, nenhum objetivo. E antes era muito não tinha tanta opção no mercado, né? Era mais Lego mesmo da marca Lego. E Lego é caro, né? A marca Lego é um pouco mais cara. E hoje em dia tem no mercado vários tipos de Lego de várias marcas diferentes com o preço muito mais acessível. Então, assim, tem mini Lego, tem coisinhas pequenininhas que você pode fazer, tem coisas maiores que você pode fazer. É um hobby muito gostoso de fazer. Eu, quando eu pego para fazer Lego, me esquece que eu simplesmente fico totalmente ligada naquilo. E aí eu vou dar dicas de onde você pode comprar, né? Onde você pode achar. Vamos lá. Eu já mostrei nas minhas redes sociais, inclusive me sigam nas redes sociais, @falando que não sabe, no Instagram e TikTok. Eu já postei algumas vezes no Instagram, né? Que eu monto os meus Legos e eu posto para vocês o processo. E eu tenho na minha prateleira alguns que são uns animaizinhos, inclusive eu comprei novos e eu tinha esquecido e eu quero montar. São miniaturas, né? Então são uns gatinhos pequenininhos, o cachorrinho bem pequenininho. Esses eu comprei na Daiso. A Daiso, ela tem vários tipos lá de mini Lego que você leva no pacotinho. Vem as instruções, já vem o negocinho para você conseguir apoiar e montar e todas as pecinhas, tudo bonitinho. É um preço super ok, é R$ 11, R$ 12. Então, assim, não é em toda Daiso que você vai achar, porque deu uma estourada isso, então algumas Daiso não tem lá na prateleira, né? Você acaba não achando todas as opções. Não tem de animaizinhos, tá? Tem de outras coisas. Tem de caminhão, tem de... Agora eu vi da última vez, tinha de trem. Os dois novos que eu comprei é um mini dinossaurozinho e um unicórnio. Tô muito ansiosa para montar. Mas tem vários tipos, tem de dinossauro, enfim, tem esses animaizinhos, tem várias coisinhas lá, várias opções. É que eu gosto mais de animaizinhos. Aí quando não tem de animaizinhos, eu não levo mais nada. Mas na Daiso você acha, você pode tentar comprar no site. Mais uma Daiso que eu normalmente acho esses mini Legos é a Daiso da Liberdade. Então, se você é de São Paulo, capital, enfim, se você gosta de passear pela Liberdade, às vezes vale a pena dar uma passada lá na Daiso da Liberdade, que ela é bem grande. E a última vez que eu comprei foram todos lá e tinham várias opções. Ou se você passar perto de uma Daiso aí, você pode tentar procurar. Mas enfim, outros lugares que você pode pesquisar é Mercado Livre, Amazon e Shopee. Eu comprei na Shopee para os meus sobrinhos de Natal uns mini Legos para eles montarem. Eu confesso que o da Shopee não foram tão legais. Assim, é muito legal, na verdade, porque tem de vários personagens, tipo, muitos personagens. E é muito legal porque tem muitas opções. E se você faz a compra internacional, é bem baratinho, tipo R$ 8. Só que veio o que eu comprei para os meus sobrinhos, não veio com suporte para você conseguir montar. Então, quando você vai no primeiro passo para montar, é um pouco mais difícil, porque as peças ficam escapando, sabe? Mas dá para montar. Tem esse ponto. Outro ponto é que eu comprei e veio o saquinho transparente com as instruções e só. E aí eu tive que improvisar para dar de presente para eles, não dar um saco transparente com umas instruções aleatórias. Eu improvisei, eu posso até postar foto de como eu fiz isso, mas eu comprei umas sacolinhas assim de aquelas marronzinhas, sabe? Eu esqueci o nome, gente, do nome do papel, papel pardo. Tipo isso. E aí eu grampeei, eu coloquei dentro, né, as instruções e o personagem, e eu grampeei uma imagem
de como fica o personagem montado, porque é para ficar mais bonitinho para eu dar para eles. Então aí fica uma opção de site para vocês comprarem, que é bem mais baratinho e tem várias opções e, enfim, é muito legal, mas fica avisado isso. Se no site te der a opção de você pegar o suporte, é melhor, porque fica mais fácil de montar, tá bom? Então aí, Lego, gente. Ah, e você pode pesquisar por bloco de montar, ao invés de colocar mini Lego, e aí a sua busca pode ficar um pouco mais restrita, né? Mas você coloca mini bloco de montar ou bloco de montar, e aí você pode colocar, sei lá, mini bloco de montar Harry Potter, e aí ele vai aparecer lá algumas opções para você. Inclusive, eu achei um muito legal de capivara, eu ia comprar esse para os meus sobrinhos. Só que eu tava com medo de não chegar a tempo, não sei o que, eu desisti, era um negócio enorme, muito legal, eu tava querendo comprar pra mim, inclusive. Ai, ai. Bora pro próximo. O próximo é quebra-cabeça. Tá aí mais ou menos no mesmo mundinho, né, de Lego, que é você montar alguma coisa e virar uma coisa nova. Mas quebra-cabeça, eu sei que não é para todo mundo, não é todo mundo que tem paciência de montar quebra-cabeça. Mas eu particularmente amo quebra-cabeça, amo mesmo. Inclusive é um dos hobbies aí que eu tô querendo começar a ter nesse ano. Eu já pesquisei até algumas marcas, eu posso compartilhar com vocês também. Não é tão barato, né? Se você quer peças boas. Porque, por exemplo, eu comprei uma vez um quebra-cabeça que eu nunca montei. E eu comprei com o João pra gente montar juntos. Inclusive, amor, vamos montar? Mas tá lá na minha prateleira. Mas eu comprei pra gente montar juntos. Só que ele dá uma desanimada, sinceramente. Porque ele é bem baratinho e as pecinhas elas não se encaixam muito bem. Então fica meio chato de você encaixar e às vezes você achou que encaixa e na verdade não é aquilo. Então, assim, quando o quebra-cabeça não é de tão boa qualidade, ele dá mais dor de cabeça para você do que prazer. Então, assim, é um hobby que talvez você precisaria investir um pouco mais de dinheiro. Se você quiser um quebra-cabeça melhor, né, maior, mais gostosinho de montar, mas ao mesmo tempo nada te impede aí de conseguir comprar um quebra-cabeça mais básico. Por exemplo, esse que eu comprei com o João foi, sei lá, R$ 60 quando a gente comprou. Então, e quebras-cabeças? Quebra-cabeça normalmente é mais caro. Mas enfim, fica aí como dica e muito legal de fazer. Vamos para o próximo. O próximo é Diamond Painting. Eu comentei isso no último episódio, de que a minha mãe me deu de presente de Natal, assim, lembrancinha, né? Uma personagem lá para você pintar. Como que eu posso explicar isso? Porque você não realmente pinta. É um desenho que já vem bonitinho assim, né, para todo com as cores e tal. E aí ele vem com umas bolinhas, círculozinhos nele, com numerozinhos e indicações de cor. E aí, do lado, você vai ter tipo uma canetinha. Gente, eu acho que eu vou ter que postar isso, né? Porque se você nunca viu, eu acho que é mais difícil de você imaginar. Mas é tipo uma canetinha que vem com uma colinha. No desenho, tem uma colinha nele também. Você pega uma outra colinha que é para você conseguir grudar a pecinha na sua canetinha. E aí, essa pecinha você vai lá e gruda no seu desenho. E assim você vai fazendo, mas é muito satisfatório, porque cada bolinha ali, sabe, preenchendo o desenho, vai ficando muito legal. Eu achei um site que produz esses materiais para você ter como hobby. E simplesmente é muito legal. Só que assim, quando eu fui comprar, tava esgotado o que eu queria, que era uns porta-copos de gatinho. Tava esgotado, infelizmente, mas é bem legal. Ó, o nome do Instagram que eu tinha pesquisado para fazer chama Pintura com Cristais. Inclusive, quando você quiser pesquisar, se te interessar esse hobby, você pode pesquisar por pintura com cristais. É muito legal, é muito relaxante, é muito gostoso, então eu super indico. E também é um dos hobbies que eu queria
trazer aí para o meu 2026. Inclusive, né, como eu falei, já fui até atrás da marca, mas os que eu queria mesmo estava esgotado, por isso não comprei. Próximo, gente, cerâmica fria. Esse hobby, eu fico paquerando ele desde 2024. Desde 2024 eu falo, não, eu vou começar cerâmica fria, eu vou comprar as coisas e não sei o que, e nananã. Só que cerâmica fria tem alguns poréns que é o que eu considero para não ter ainda esse hobby no meu acervo de hobbies, que aí pode ser legal para você considerar. Que é materiais. Não é um hobby muito barato no começo, porque você vai ter que gastar com os materiais, né? A própria cerâmica, você vai precisar gastar com as tintas, com um suporte para você fazer a cerâmica, lixa, a menos que você já tenha um suporte, ou lixo, enfim, a menos que você já tenha esses materiais. Mas vamos supor aqui que você está começando do zero, né? Começando do zero, é bastante material que você precisa comprar. Então, é um hobby mais difícil de você começar por tanta coisa que você precisa comprar, porque é uma graninha que você vai ter que gastar. Mas, fora isso, eu acho que é um hobby que não é para você fazer todos os dias. Pelo menos essa é a minha visão de fora, né? Apesar de ser muito gostoso, a menos que você faça coisinhas muito pequenininhas. Porque a cerâmica fria, ela não é rápida. Então você precisa moldar, fazer, lá. Aí espera secar, aí seca, aí você lixa, aí pinta, espera secar. Aí depois de secar, passa o verniz, aí espera secar de novo. São vários processos ali. Nesses processos, você faz muita sujeira. Então, eu acho que é um tipo de hobby que você precisa ter um pouco mais de tempo livre. Então, se você tem uma rotina um pouco mais corrida, talvez não seja o tipo de hobby o ideal para você. Mas é um hobby que você consegue fazer ali num final de semana. Tá ali naquele sábado, naquele domingo, sem fazer nada, sabe? Relaxando. Você pode pegar aí uma cerâmica fria e fazer potinhos e várias coisinhas. Então fica como uma ideia. Mas deixo que fique claro que tem essas questões que eu pontuo para mim mesma. Então estou pontuando aqui para vocês porque pode ser uma coisa para vocês considerarem. Próximo, tirar fotos. Eu coloquei aqui porque é um hobby muito gostoso de se fazer. É tirar foto. Aqui é o tipo de hobby também que você precisaria talvez investir um pouco de dinheiro, a menos que você já tenha uma câmera. Mas nada te impede de você. Aqui é mais um hobby com tela, mas seria com objetivo, enfim. E eu tenho visto várias pessoas fazendo esse tipo de coisa, que é você pegar o celular e você fazer uma caminhada, sei lá, ou sozinho ou com seus amigos, e aí você fala: "Hoje eu quero achar coisas com a cor verde". E aí tudo você vai lá e fotografa da cor verde. E aí, se você tá com um amigo, fala: "Eu sou a cor verde e você é a cor azul". E aí os dois saem tirando fotos e registrando esse momento das cores que cada um selecionou para si. E é bem legal, você exerce a sua criatividade, seu olhar, a sua volta, né, das coisas. Então aí você precisaria, né, ter o celular, que aí provavelmente você já tem, ou se você quiser expandir, uma câmera, ou digital, ou analógica, enfim, acho bem legal. Emendando nesse hobby, eu queria pontuar um outro hobby que eu tenho visto várias pessoas falando, inclusive uma amiga minha começou esse hobby e ela tem se divertido horrores, mas assim, eu já tinha visto vídeos de pessoas falando sobre isso, que é você recortar, que eu acho que está dentro de cadernos, tá? Aqui eu vou abrir uma pauta para cadernos que você pode fazer qualquer coisa com esses cadernos. Você pode fazer um journal desse caderno, fazer tipo um diário, escrever como que foi o seu dia, colar coisas sobre o seu dia,
sei lá, você foi comer em um restaurante e viu um guardanapo, e aí você pode colar o guardanapo lá. Você achou uma flor no chão, e aí você cola no seu caderno. Então, cadernos é um hobby muito legal de você fazer. Caderno de viagem, caderno de coisas do dia a dia. E dentro de cadernos tem também essa ideia que eu estava falando, né? Que a minha amiga comprou tipo um grampeador, só que é um grampeador que você corta com o formato de selo. E na verdade existe esse tipo de coisa, né, de vários formatos, se eu não me engano. Mas você coloca ali, por exemplo, peguei um pacote de. Vou dar esse exemplo porque a minha amiga gravou sobre isso hoje, e aí tá mais fresco na minha cabeça. Mas você pegou um pacote de café e achou bonito uma parte daquele pacote de café. Aí você pega aquele pacote de café, pega esse grampeador e grampeia em cima da parte que você achou bonita. E aí vai sair aquela parte que você achou bonitinha em forma de selo. E aí você pode pegar esse selo e colar no seu caderno. Então, isso também é uma ideia muito legal assim de você fazer, porque mais uma vez é uma coisa que demanda você prestar mais atenção ao seu redor, porque aí tudo que você vê, você vai pensar se é um potencial selo que você pode grudar no seu caderno. Então, cadernos são muito legais. Eu estava falando com a minha amiga sobre isso essa semana, porque eu tenho muitos cadernos, eu sou meio viciada, eu faço coleção de cadernos. Só que eu tenho um problema, porque para cada caderno eu faço um objetivo. Então, tipo, esse é o caderno de viagem, esse é o caderno para lembranças com o João, esse é o caderno para amigos e família. Só que aí eu acabo juntando tudo e aí fica bagunça e às vezes eu separo umas coisinhas que eu quero grudar no meu caderno e eu nunca grudo. Não sigam esse meu exemplo. Pega um caderno aí que você tem parado ou compra um novo e faz aí do seu diário aí, uma página você cola várias coisas aleatórias, outras você cola esses selos, outra você escreve como foi seu dia e gruda lá um guardanapo de um lugar que você foi que você gostou, sei lá. Enfim, acho muito legal, que é basicamente um scrapbook, né? A gente chamava na minha época, que é esse caderno de coisinhas aleatórias. Então fica aí como uma dica também de hobby, que é fazer cadernos. Próxima dica: fazer esporte ou tentar um exercício novo. Gente, esse ano eu estou tentando mudar os meus hábitos. E aí, aqui fica como dica também, por exemplo, né, que eu quero muito diminuir o meu tempo de tela. Eu tenho falhado? Tenho. Mas eu tenho tentado e eu tenho tentado algumas manobras. Uma delas é eu acordo e aí eu vou tomar café da manhã e vou ler. Por que eu estou falando isso? Ah, lembrei. Mas aí eu acordo e aí eu vou tomar café da manhã e lendo. Porque assim eu não fico lendo, quer dizer, comendo e já mexendo no celular. Não, eu pego, eu leio, eu separo um tempinho ali. O que eu tenho feito, tá? Eu tenho mudado bastante meus hábitos. Espero que eu continue o resto do ano. Mas eu tenho acordado, aí eu vou pro sofazinho que tem ali em um dos quartos. Deito ali, abro a janela do quarto, deito ali e começo a ler. E aí, enquanto isso, o João vai fazendo um cafezinho pra gente. Aí o café fica pronto e aí eu fico tomando café enquanto eu estou lendo. Nisso já diminui um tempo de tela que eu poderia estar tendo. E aí, depois de ler um pouquinho, eu pego, levanto e vou fazer um exercício. E aí, depois eu tomo realmente um café, né, pão e tudo mais. E realmente faço o meu dia depois de tomar o café da manhã. Mas eu disse isso por quê? Porque eu voltei a fazer exercício e eu tenho feito todos os dias, eu tenho feito um cronograma de uma blogueira, não sei se podemos chamar ela assim, que chama Chloe Ting. Eu não sei pronunciar o nome dela, mas eu posso compartilhar ela com vocês também, porque ela é muito legal. Assim. Ela faz cronogramas gratuitos, vídeos gratuitos no YouTube, e é muito legal. E eu fazia muitos exercícios com ela, assim, vendo os vídeos dela na pandemia. Eu quero
retomar essa prática, eu comecei a fazer exercício com ela. E assim, eu acabo os exercícios totalmente destruída? Sim. Mas destruída e feliz, porque já tem mudado totalmente a minha disposição, o meu sono. Então, exercícios, esporte é um hobby que é muito importante se ter. E aqui eu coloquei em específico porque às vezes você pode até fazer uma academia, mas eu acho muito legal outros tipos de exercício mesmo que a gente faz, que envolvem outras coisas. Por exemplo, uma aula de dança, uma aula de polidense, uma aula de forró, uma aula de patinação, de natação, de tênis. Enfim, procurar um novo esporte ou um novo tipo de exercício físico para fazer. Esse ano também estava querendo fazer um novo esporte, né? Eu tava querendo fazer ou aula de polidense ou aula de alguma dança. Talvez dança tipo funk, ou talvez dança balé, não sei. Eu tava querendo procurar algum tipo de exercício físico. Também é um tipo de hobby que demanda aí um pouco mais de dinheiro, né? Para pagar as aulas e tal, mas se você tem tempo e tem um dinheirinho aí, quem sabe não é uma forma de você se conectar com o seu corpo e, enfim, eu acho muito legal. Bora pro próximo. Música. Aprender um novo instrumento. Eu, particularmente, sou uma pata em música. Eu sou completamente pata em música. Então, assim, eu não tenho ritmo nenhum. Mas eu acho muito legal e eu acho que fica como dica aí você aprender a cantar ou aprender um novo instrumento. O João, gente, ele falta, sei lá, ter uma loja de instrumento aqui em casa, porque ele tem guitarra, ele tem baixo, ele tem violão. E ele, no amigo secreto da família, ele queria ganhar uma gaita. E aí ele tem uma bateria elétrica que nem é nossa. E aí ele tá querendo o violão de nylon. E eu acho muito fofo e eu acho muito legal ver ele tocando violão. E aí fica aqui entre nós, como se ele não fosse escutar esse episódio. Eu acho tão gostosinho quando eu tô dormindo assim e eu acordo com o som de fundo dele tocando violão e cantandinho, assim, sabe? Eu amo, gente. Já é uma memória afetiva pra mim, sabe? Acordar com um cheirinho de café e o som de violão dele no fundo. Nossa, tudo pra mim. Mas tá aí, né, uma ideia de hobby pra você sair das telas. Crochê, tricô, macramê e outras coisinhas nesse sentido. Gente, eu comecei ano passado no crochê e eu penei, viu? No começo eu penei muito, mas eu sei que crochê ele parece ser muito difícil no começo, impossível, não sei o quê. Mas eu juro pra vocês que é você testar, você tentar, realmente tentar e continuar tentando. Não conseguiu, desfaz e tenta de novo, desfaz e tenta de novo até você conseguir. Crochê é assim no começo. Depois que você pega, você fala: Meu Deus, que fácil. Fica muito mais fluido, é muito mais fácil de você pegar e é um ótimo hobby para você sair do celular. Eu fico, se deixar, ó, horas crochetando. O tipo de crochê que eu faço, infelizmente, ainda envolve um pouquinho de tela. Assim, eu acho que algumas coisas em crochê vai envolver um pouco de tela, porque você vai precisar ver a receita, você vai precisar ver, sei lá, um vídeo de como faz e tal. Mas tem coisas sim que dá para fazer da cabeça, assim, por exemplo, eu já fiz um porta-fone. Eu ganhei um fonezinho, né, de daqueles de só orelhinha, assim, do escritório. E eu fiz um porta-fone para eles. Não precisei de tela, não precisei de receita, fiz da minha cabeça, é claro, né? Aí eu já tinha um pouco de prática, enfim. Então, assim, é um hobby que dá para fazer com tela, só para orientação, e tá tudo bem. E dá para você fazer totalmente sem tela. Aí coloquei aqui também tricô, macramê, tenho muita vontade de aprender macramê. Quem sabe não vem aí.
Mas macramê eu acho muito legal. O tricô são as duas agulhas, tá? Pra quem não sabe. O crochê é com uma agulha só. E o macramê, você coloca tipo uma haste assim e você vai fazendo nó, basicamente. Mas é muito legal. Macramê também. Então, e envolve muito as mãos, coordenação motora. Fica como dica. Próximo. Nessa mesma ideia de costuras, e eu coloquei aqui bordado. Também é um hobby que eu queria muito começar nesse ano. Mas vocês devem estar perguntando, coitado, gente, tá se iludindo, né? Que horas que ela vai fazer tanto hobby? Mas ao mesmo tempo, gente, eu alterno entre os meus hobbies. Então tem dia que eu leio mais, tem dia que eu faço mais crochê do que leio. Enfim, eu vou alternando aí os meus hobbies. E por isso é legal, inclusive, você ter vários tipos de hobbies. Porque você pode ir ali alternando, entendeu? Cansou de um, vai pro outro. Então, bordado é um hobby que eu acho muito legal, muito gostoso. Eu, sinceramente, já tentei uma vez, não consegui pegar. Mas eu também não tava com paciência para aprender. Eu fui naquela fúria de se eu não fiz de primeira e não fui boa de primeira, eu odiei. E aí eu acabei abandonando completamente. Mas não façam isso. A menos que você realmente não tenha gostado do hobby, porque tá tudo bem você abandonar o seu hobby também, né? Mas pelo menos tente um pouco. Mas enfim, bora pro próximo. Aqui eu coloquei uma brisinha muito específica, mas é que às vezes eu entro nessa brisinha e quem sabe você não acha legal. Mas aqui eu coloquei estudar alguma coisa. Sim, estudar parece ser muito chato e assim, gente, eu sou a pessoa que odeia estudar, odeio estudar, odeio. Mas assim, estudar o que você gosta é tão legal e é tão gostoso. E aqui eu não estou falando, fazer uma pós na área que eu já exerço minha profissão e gosto. Não. Aqui eu tô falando, sei lá, eu gosto muito de tubarões-baleia. Vou estudar sobre tubarão-baleia. Aí pega, estuda, faz um resumo sobre tubarões-baleia. Pega e vai ler um artigo sobre tubarão-baleia. Pega uma foto. E ó, dá pra entrar até dentro de hobby de caderno. Nossa, tive um insight, gente. Acho que eu vou fazer esse hobby. Criar um caderno de estudos de animais. Aí, ó, você pode pegar, estudar esse animal, colocar o nome científico dele, as principais características, colocar a fotinho dele do lado e fazer um estudo aí. E aí, quando você for paquerar a gatinha que você tiver sem assunto, você joga e fala: você sabia que tubarões, baleias, piriri pororó? Entendeu? E aí você se torna uma pessoa muito mais interessante, porque você sempre vai saber uma curiosidade aleatória sobre um animal aleatório. Pronto, tá aí. Ai, ai. E custo baixíssimo, entendeu? Você só precisa aí ter um celular, um computador, uma caneta, uma folha de papel e pronto, acabou, entendeu? Ou até o próprio Word, ou sei lá, e pronto. Vamos para o próximo. Flores e folhas. Aqui eu coloquei porque assim, eu sou completamente apaixonada por flores e folhas. E eu amo colecionar flores e folhas. E eu gosto de secar elas e guardar elas em cadernos para variar. Mas, inclusive, eu estava pensando isso com a minha amiga, você colocar essas flores e folhas que você achou e que você acha bonito, enfim, colocar em um pote de vidro, por exemplo, ou um pote normal, que não precisa ser de vidro, e ficar colecionando ali. E de repente, se for de vidro, por exemplo, fica até de decoração na sua casa. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que faz assinatura de receber flores na sua casa, ao invés de você jogar fora, você pode simplesmente secar essas flores ou essas folhas e colocar no seu potinho de vidro e vai ficar ali como uma decoração para sua casa. E você pode fazer várias coisas com isso. Tem um tipo de hobby também que eu acho muito legal, que é tipo uma prensa. E aí você tipo carimba assim a flor ou a folha na superfície que você quer, numa eco bag, numa camiseta branca, num papel. E é muito legal. Também vou mostrar esse para vocês porque eu acho muito legal. Eu piro totalmente nesse hobby. E meu sonho é fazer isso, é assinar uma coisa de flores e receber a cada 15 dias ou uma vez por mês e fazer esses carimbos de folhas e flores. Vamos pro próximo. Origami. O João,
ele comprou um pacotinho de papel de origami. Quando ele comprou, não é que eu julguei, mas eu falei, olha, origami é um pouco difícil, pelo menos eu nunca consegui. Porque quando eu era criança, o meu irmão, ele tinha um caderno lá de origami e tal, que vinha com umas folhas, e a gente fazia juntos. E aí o dele ficava perfeito e o meu ficava todo torto. E eu nunca fui muito boa em origami. Mas ele comprou, ele tentou uma vez, tá? Vamos dar uma bronca nele? Ele tentou uma vez e não e largou o origami dele pela metade, simples assim. Não tentou mais. Sendo que ele tá com um pacote lá inteiro de papel de origami. E, inclusive, acabei de ter um pensamento aqui. Gente, a Daiso, ela é uma ótima opção para você caçar ali um novo hobby. Por quê? Esse pacote de papel de origami, por exemplo, o João comprou lá na Daiso. Então, lá na Daiso tem várias seções assim de meio de hobby. Tem linha de crochê, tem agulha de crochê, de bordado, tem coisinhas para fazer bordado, exemplos, né? E tem várias outras coisinhas. Então, às vezes, se você tá meio perdido, tenta ir lá na Daiso para achar alguma coisinha, sabe? Para compor aí o seu novo hobby. Então fica essa dica, mas enfim, o origami é um hobby muito gostoso também de fazer, apesar de eu fiz um tissuru, tá? Quando o João comprou esse papel, eu fiz um tissuru e eu consegui fazer o tissuru e me deu vontade de fazer vários origamis ou vários tissurus e fazer cortininha ou fazer alguma decoração de tissurus de papel de origami. Vamos pro próximo. Aqui eu lembrei de dois outros hobbies que eu não tinha colocado na lista, mas enquanto eu tava falando aqui eu acabei lembrando que é ter bijuteria. Então, comprar coisas de miçangas, fazer miçanga, colar, pulseira, anel, sei lá, fazer miçanga. Então, comprar ali umas miçanguinhas, comprar o fio de fazer miçanga e fazer o seu colar, a sua pulseirinha é uma coisa rapidinha de fazer, é gostoso de fazer. Eu acho que eu faria, sinceramente. Tenho pensado em aderir, né, esse tipo de hobby para mim, mas eu ainda vou pensar melhor, porque assim, eu acho que eu compraria um pouquinho só para eu testar e ver se é para mim. Mas eu acho muito legal de ver as pessoas fazendo e acho muito gostoso de ver. Então, fica como ideia que é fazer miçanga, né? Bijuterias com miçangas. O próximo que eu lembrei aqui, que era uma coisa que eu fazia muito e que minha avó também sempre fez, é caça-palavras, é palavra cruzada. Sabe esses caderninhos que você compra, essas revistinhas que você compra em banca, que já vem pronto? Gente, é uma delícia. Teve uma época que eu comprei um caça-palavras e eu fiquei completamente viciada nesse caça-palavras, nesse caderninho. Eu ficava o tempo inteiro. E é um negócio que passa o tempo, menina, que é um negócio assim maravilhoso. E tem uns cadernos que são maiores, tem uns menorzinhos. É o tipo de coisa que você consegue carregar para todo lugar. Que é só você enfiar ali o seu caderninho de caça-palavras com uma caneta, alguma coisa. Inclusive, eu queria achar o meu que eu tinha aí, enfim, não sei onde eu guardei ou comprar um novo, porque eu lembrei desse hobby hoje e me deu muita vontade de fazer. Eu acho mais legal caça às palavras do que palavra cruzada. Mas porque eu me sinto meio burra às vezes com palavra cruzada, mas eu acho palavra cruzada muito legal também. E a minha avó, ela fazia muito. E é ótimo, gente, para você manter aí o exercício da mente, evitar problemas aí quando você for mais velho. Então fica como uma boa dica aí, caça as palavras. Bom, gente, esse é o episódio de hoje. E aí, faltou algum hobby? Você vai aderir a algum hobby que eu coloquei aqui nessa lista? Ou você acha que não, nenhum serve para você? Gostou das dicas que eu dei? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês abram aí a mente de vocês para novos hobbies. E, por favor, vamos aí exercitar a nossa mente fora das telas e nos conectar com nós mesmos, ok? Então vamos para o pensamento no banho. Gente, o pensamento no banho da semana é: eu estou com
um microfoninho. Eu comprei um microfone, inclusive esse episódio foi inteiro gravado com esse microfone. Quero feedbacks aí se o áudio ficou bom para vocês ou não, se vocês preferiam como estava antes. Mas comprei esse microfone e eu tô assim completamente feliz e satisfeita até então com esse microfone. E tô mais animada aí para gravar os podcasts e conteúdos. Vocês gostaram do vídeo que eu postei ontem? Falando da história de um dos meus impérios romanos. Mas enfim, é isso, gente. Vem aí uma nova era, será? Não sei. Ai, ai. E vamos para a dica da Nanda, que eu queria abrir um novo quadro, digamos assim, dentro do episódio, que é a dica da Nanda, onde eu dou dica de alguma coisa para vocês. E a dica do episódio de hoje é o livro que eu estou lendo, que é Vou Te Receitar um Gato. Gente, se vocês querem uma leitura gostosinha, fofinha, fácil de ler, rápida, leiam Vou Te Receitar um Gato. Juro que é muito gostosinho. Eu comecei na semana passada e eu já tô acabando, eu tô no último capítulo. É um livro muito curtinho. Sabe aquele livro que você senta para ler quando você viu, passou, sei lá, 3 horas e você nem tinha percebido? Ele é esse tipo de livro. Então eu queria deixar como dica aqui que você tá aí tentando achar uma nova leitura, ou você tá numa ressaca literária e não sabe muito bem o que ler. É um ótimo livro para você simplesmente relaxar. Bom, gente, é isso. Foi esse o episódio de hoje. Mais uma vez, agradeço para quem escutou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok, @falando o que não sabe. Deixe o seu comentário aqui no episódio falando o que você achou, se você gostou das dicas, se você vai aderir ou não. Compartilhem o podcast, acionem o sininho para vocês saberem quando que sai um novo episódio. E é isso. Um beijo e eu fui. Tchau!